1, we are live. So Hamilton, you can do the introductions. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento Corrupção e Futuro, o que podemos fazer hoje? Com a professora Susan Rose Ackerman, da Universidade de Yale, como palestrante principal dessa tarde. Esse é um evento promovido pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, em parceria com a Compliance Academy e o Instituto Não Aceito Corrupção. Inicialmente, eu gostaria de trazer os meus agradecimentos públicos ao professor Marcos Norá, coordenador da Fundação Escola Superior do Ministério Público da Paraíba, que sonhou conosco para que pudéssemos realizar esse evento tão importante, esse evento internacional, trazendo a maior autoridade internacional no combate à corrupção para estar conosco hoje. Ao doutor Gustavo Rabai também, por ter sido um parceiro fundamental nesse evento. É o Instituto Não Aceito Corrupção, sob a responsabilidade do professor e doutor Roberto Liviano, que também comprou a nossa ideia. E eu gostaria de ressaltar que esse é um evento que visa inspirar pessoas a fazerem parte da luta contra a corrupção. Não é um evento que tem por base uma questão ideológica partidária, mas sim inspirar você, que faz parte da sociedade, não apenas do ramo do direito, a lutar conosco contra a corrupção, a dizer não à corrupção, a dizer não ao jeitinho brasileiro, para que esse jeitinho brasileiro, que ficou tão conhecido ao redor do mundo, venha fazer parte apenas de uma história distante do Brasil no futuro. Para que as futuras gerações entendam que vale a pena, sim, ser honesto, vale a pena, sim, receber os frutos pelo seu trabalho a partir da meritocracia, do respeito ao próximo e da ética nas suas relações interpessoais. Eu vou fazer uma breve introdução agora a respeito do tema, tá, pessoal? Será uma introdução em inglês, muito rápida, para que a gente tenha um entendimento do que nós vamos tratar hoje, e a partir disso a gente já parte para a professora Susan Rose Ackerman, que é a principal palestrante do dia, quem nós queremos realmente ouvir. Então, pessoal, apenas trazendo um breve panorama sobre a corrupção no Brasil, eu vou fazer essa exposição em inglês, e aí eu paro um parágrafo, e o Thalisson, nosso tradutor hoje, vai realizar a tradução para o português, tá bom? Para que a gente facilite e seja algo que venha a ser bem fluido. Então, over the last years, since 2014, Brazil has been facing a change in the perspective of the fight against corruption. After some frustrating criminal process, we saw in the Mensalão and after in car wash operation, a new perspective where white-collar crimes were punished, and as a result, the society changed their vision of only poor criminals being punished, instead rich criminals were in full freedom. Nos últimos anos, desde 2014, o Brasil vem passando por uma mudança na perspectiva de combate à corrupção. Após alguns processos criminais frustrantes, vimos no Mensalão e posteriormente na Operação Lava Jato, uma nova perspectiva, onde os crimes de colarinho branco eram punidos e, como resultado, a sociedade mudava sua visão de que apenas os criminosos pobres eram punidos em vez de criminosos ricos em plena liberdade. What we are saying is different from any political support for a specific candidate. What we are saying... Okay. O que estamos dizendo é diferente de qualquer apoio político a um candidato específico. What we are saying is that the fight against corruption is independent of any politician, because we saw in the last elections many candidates using this agenda as a way to win some votes, but in reality, they did not have the real objective of making strong the fight against corruption. O que estamos dizendo é que o combate à corrupção independe de qualquer político, pois vimos nas últimas eleições muitos candidatos usando essa agenda como forma de ganhar alguns votos, mas na realidade não tinham o real objetivo de fortalecer a luta contra a corrupção.
The car wash operation is the most important in the history of Brazil in the fight against corruption. A Operação Lava Jato é a mais importante da história do Brasil no combate à corrupção. But nowadays, part of the society that really wants to make the bribery as a way of life, or as we saw in the car wash operation, as the rule of the game, are trying to reestablish the corruption in all the spheres of society, as it used to be in Milan, the bribes view, in the 90s. Mas hoje, parte da sociedade que quer muito fazer o suborno como forma de vida, ou como vimos na Operação Lava Jato, a regra do jogo, estão tentando restabelecer a corrupção em todas as esferas da sociedade, como costumava ser em Milão, a Vila do Suborno, na década de 90. The car wash operation showed to society how bribery was inserted in Petrobras, a symbol of Brazil, and we can say the most important national company of our country. A Operação Lava Jato mostrou à sociedade como o suborno estava inserido na Petrobras, o símbolo do Brasil, e podemos dizer a mais importante empresa nacional do nosso país. As the professor Susan Rose Ackerman, said in an important paper about the thematic, corruption involves the agent who accepts and who pays bribes when it serves their own interests. And those with something to gain will invoke the culture as an excuse when it serves their self-interest. Como disse a professora Susan Rose Ackerman em um dos seus importantes artigos sobre a temática, a corrupção envolve o agente que aceita e o agente que paga subornos quando serve a seus próprios interesses, e aqueles com algo a ganhar invocarão a cultura como uma desculpa quando isso favorece seus próprios interesses. Another important point that Brazil is living is the corruption in COVID pandemic, with many scandals of overbilling in the purchase of hospital products and vaccines in the federal government and in the states. Outro ponto importante que o Brasil está vivendo é a corrupção na pandemia do Covid, com muitos escândalos de superfaturamento na compra de produtos hospitalares e vacinas no governo federal e nos estados. The Corruption Perception Index from Transparency International said the actual score of Brazil is 38 points out of a possible 100 points. O Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional disse que a real pontuação do Brasil é de 38 pontos em 100 pontos possíveis. And Brazil is in position 94 out of 180 countries. E o Brasil está na posição 94 entre 180 países. These numbers are the result of many measures that were taken for the Congress and the absence of support from the executive power that was elected with the fight against corruption as the basis of the governmental plan. Esses números são fruto de muitas medidas que foram tomadas pelo Congresso e da ausência de apoio do Poder Executivo, que se elegeu tendo o combate à corrupção como base do seu plano de governo. What we saw in the last few years with the car wash operation and the scandals of rachadinhas and corruption at the pandemic is here in Brazil, corruption is systemic. And it is something that's not restricted to one political party. O que vimos nos últimos anos com a Operação Lava Jato e os escândalos da rachadinha e corrupção na pandemia é que aqui no Brasil a corrupção é sistêmica e é algo que não se restringe a um partido político. Corruption in Brazil is the rule of the game and is a part of our political system. And in the business system, the agent that will not be a part of this game will be out of the market. A corrupção no Brasil é a regra do jogo e faz parte do nosso sistema político. E no sistema empresarial, o agente que não fizer parte desse jogo estará fora do mercado. In theory, everyone hates corruption, but in the practical aspect, they want to make things as it always was.
Em teoria, todo mundo odeia a corrupção, mas no aspecto prático eles querem fazer as coisas como sempre foram. We have the term from Professor Douglas Fisher, who talked about the positive criminal obligations, that are the obligations of every country to prosecute and avoid impunity. Temos o termo do professor Douglas Fisher, que falou sobre as obrigações criminais positivas, que são a obrigação de todo país processar e evitar a impunidade. Of course, looking for the rights of the defendant, but on the other hand, looking for the victims and society rights. Claro, procurando sempre os direitos do réu, mas, por outro lado, procurando também os direitos das vítimas e da sociedade. After the Cow Wash operation, we started to fight against corruption in the states, with the important work from our public attorneys and our federal police. Após a Operação Lava Jato, passamos a lutar contra a corrupção nos estados, com o importante trabalho de nossos procuradores e da nossa Polícia Federal. Here in Paraíba, we have good examples like the Calvar operation and Checkmate operation. Aqui na Paraíba temos bons exemplos, como a Operação Calvário e a Operação Checkmate. But it is important to establish a national standard of operations. Mas é importante estabelecer um padrão nacional de operações. What we see is corruption cannot be tolerated and our society has the power to make things different. O que vemos é que a corrupção não pode ser tolerada e nossa sociedade tem o poder de fazer as coisas diferentes. Corruption is not a crime where you can see the individual victim, but all of society is affected with bad education problems in the public health sector, street crimes, and many other negative points. A corrupção não é um crime em que você pode ver a vítima individualmente, mas toda a sociedade é afetada, com educação ruim, problemas no setor público de saúde, crimes de rua e muitos outros pontos negativos. Now I will read only a little part of an important speech for Theodore Roosevelt in 1903, and he talked about corruption and how bad it is for our society. And he said, there can be no crime more serious than bribery. Other offenses violate one law, while corruption strikes at the foundation of all law. Agora eu vou ler um pequeno trecho de um discurso de Theodore Roosevelt em 1903, onde ele fala um pouco sobre o combate à corrupção. E ele diz: não pode haver crime mais sério do que o suborno. Other offenses violate one law, while corruption strikes at the foundation of all law. Outras ofensas violam uma lei, enquanto a corrupção ataca a base de todas as leis. Under all form of government, all authority is vested in the people and by them delegated to those who represent them in official capacity. Sob nossa forma de governo, toda autoridade é investida no povo e por ele delegada àqueles que os representam em capacidade oficial. There can be no offense heavier than that of him in one such a sacred trust has been reposed. Não pode haver ofensa mais pesada do que a daquele em que tal sagrado depósito foi feito. Who sells it for his own gain and enrichment. E que vende para o seu próprio ganho e enriquecimento. And no less heavy is the offense of the bribe giver. E não menos pesada é a ofensa do doador do suborno. He is worse than the thief, for the thief robs the individual, while the corrupt official plunders an entire city or state. Ele é pior do que o ladrão, pois o ladrão rouba o indivíduo, enquanto o oficial corrupto saqueia uma cidade ou um estado inteiro. He is as wicked as the murderer, for the murderer may only take one life against the law, while the corrupt official and the man who corrupts the official alike aim at the assassination of the Commonwealth itself. Ele é tão perverso quanto o assassino, pois o assassino só pode tirar uma vida contra a lei, enquanto o oficial corrupto e o homem que corrompe o oficial visam o assassinato da própria comunidade.
Government of the people, by the people, for the people will perish from the face of the earth if bribery is tolerated. Governo do povo, pelo povo e para o povo perecerá da face da terra se o suborno for tolerado. The givers and takers of bribes stand on an evil preeminence of infamy. Os pagadores e recebedores de subornos têm uma preeminência maligna da infâmia. The exposure and punishment of public corruption is an honor to a nation, not a disgrace. A exposição e punição da corrupção pública é uma honra para uma nação, não uma desgraça. The shame lies in toleration, not in correction. A vergonha está na tolerância, não na correção. No city or state, still as the nation, can be injured by the enforcement of law. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser prejudicada pela aplicação da lei. So that's why we are receiving today the most important name in the study of the fight against corruption in the world, Professor Susan Rose Ackerman from the University of Yale. It's a pleasure, Professor Susan. É por isso que estamos recebendo hoje um dos nomes mais importantes no combate à corrupção, professora Susan Rose Ackerman, da Universidade de Yale. É um prazer recebê-la, professora Susan. Milton, do you want me to introduce Professor Susan? Okay, yes. Professor, it's a great honor to have your conference on this afternoon. We are delighted and looking forward to listen to you and all your experience in this great area of study, this great field of studies. I'm very emotive right now. I'm very excited and emotionally attached with this lecture. And so I hope all our students can hear from you these spectacular learnings, especially for those who are like Milton himself. He is in this field of studies and committed to fight corruption in all matters, in all ways, not only specifically on academic branch, but also like a professional, like an attorney. And I hope everyone that's listening to us have this opportunity more times. And Talisker, I'm so sorry for this breaking this protocol to make these announcement and also this declaration of how much I admire the work of Professor Susan Rose Ackerman. So thank you so much for having us in this conference. Professor, é uma honra tê-la conosco nessa tarde. Nós estamos muito felizes em tê-la. Para mim, em especial, eu estou muito emocionado. Estou emocionalmente ligado a esse tema no combate à corrupção. E tenho certeza que os alunos vão poder contribuir, aprender muito com a sua fala hoje à tarde, assim como o Hamilton, que está nessa luta do combate à corrupção, não apenas no meio acadêmico, mas perante toda a sociedade. Thank you very much for such generous introductions. And I'm very happy to be here and glad to speak, glad particularly to know that there's a lot of people who are training to be prosecutors among your students and maybe in the audience. It seems to me actually one of the strengths of Brazil that you have a quite independent group of prosecutors. This is not true in other countries. In the US, the federal prosecutors are just part of the Justice Department. In some other countries, they're more closely associated with the judiciary. So I think you should take that as a positive feature of Brazil. Of course, it depends upon high quality people, such as your students, wanting to take this on as a career, as a profession. But it's an important thing, and it's part of the point that I think it's very important that the country
or at least many of you are very concerned about the level of corruption. But on the other hand, you do have some institutions. You're a middle-income country. You're not completely like kind of lawless, right? You may feel that way sometimes, but it's not true. I should give you time to translate. Muito obrigado pelas palavras muito gentis na introdução, né? Fico muito feliz com tudo isso e vemos que o Brasil tem vários pontos positivos nesse combate à corrupção. Temos promotores independentes, instituições que lutam contra essa corrupção, que já é melhor do que muitos outros países. Então, o Brasil deve se orgulhar disso, né, de ter esses futuros promotores aqui conosco ouvindo essa palestra e se orgulhar também de ter essas instituições que vão trabalhar nesse combate à corrupção. O Brasil não está sem leis, o Brasil já está no caminho, né, melhor do que várias outras nações. So let me start by just telling you how I've come into thinking about this problem over a lot of years. It's a topic that is never going to go away as a subject for research and for public concern. Então, eu vou começar contando um pouco como eu cheguei até essa conclusão. É um tema que já venho pensando sobre isso há muito tempo e não vai ficar obsoleto. Então, eu vou comentar com vocês como eu cheguei até essas conclusões e essas ideias que temos. So I come at this topic with a background in economics and political science, although I teach in a law faculty. And what that background has given me is a focus on the causes of corruption that are systemic, that are related to the way in which the economy and the government and the polity interact with each other. Então, eu venho de um contexto de ciências políticas, muito embora eu ensine em uma faculdade de direito, e a gente vai falar um pouco sobre esse background, né, de como tudo se formou nessa questão da corrupção, como eu cheguei até essas conclusões, mesmo tendo esse background mais ligado na ciência política. So, of course, particularly those of you who will be prosecutors, you may think of corruption in terms of prosecuting the crime of corruption as a way to punish people who have behaved badly and to deter it going forward. But there's more to the subject than that. Então, para vocês que vão se tornar promotores em breve, talvez vocês pensem na punição contra a corrupção como algo que vai acontecer para não seguir em frente. So, if you recall, during the Lava Jato prosecutions, the prosecutors had a program, a legislative program for reform. Much of that looked very valuable, but it was simply about reforming prosecutions. Então, se vocês lembram, na Operação Lava Jato, existiam alguns grupos de informações para reestruturar, né, o que viria na sequência da operação. And I suppose that many of those suggestions would be worthwhile to put into practice, into law, but you're never going to really deal with corruption if you don't understand the underlying incentives for people to both pay and receive bribes over and above the lack of law enforcement. Então, o que acontece é que iriam ser instruções para serem colocadas de forma normativa, mas nada mudaria se você não entendesse o incentivo, de fato, pelo qual as pessoas recebem esses subornos. So just to take a couple of examples, a very common place for corruption to show up is in public procurement. This was, of course, a good part of the Odebrecht investigations in Lava Jato. It is part of the scandals over the contracts to purchase vaccines for COVID. Both were procurement, corruption involving procurement. Então, para citar alguns exemplos, podemos ver como isso afeta o meio público. Nós vimos isso na Operação Lava Jato. Nós vimos também na compra de vacinas
e é daí que surgem esses meios quando vai para uma forma mais pública, envolvendo o meio público. So, as I understand the COVID scandal, the original contract was going to purchase vaccines at a very high price relative to another firm that was offering a much less expensive and better tested vaccine for use. E o que eu entendo sobre o escândalo das vacinas é que iria ser feito um contrato de compra com preços de vacinas bem acima do que outras empresas estavam cobrando por vacinas mais eficazes. So there's a pretty clear rule that should have existed, which is if somebody is going to undercut a price, there's a burden on the person buying the more expensive one to argue, to make a big argument why it's better to spend more, that you're getting something from spending more. Então, deve haver algo para justificar isso. Quando você vê que há uma responsabilidade, você está comprando algo mais caro, né, por algo menos eficaz, numa situação como essa. The Indian company that was selling the vaccines to Brazil, trying to, says we went step by step. We followed all the rules. We just went step by step. That's all right. What does that mean? Step by step. We did the usual thing to make this contract. That's very different from saying we were fairly competing with other possible sellers. Então, a empresa indiana que estava negociando com o Brasil disse que eles seguiram todos os passos a passo. Mas o que isso significa? O que significa seguir o passo a passo? Basicamente, eles fizeram o usual, né? E essa não é muito justo em relação às outras empresas, já que fizeram os mesmos passos. In the Odebrecht corruption for contracting involving Petrobras, Odebrecht is a company that apparently provides good service, but it had a big system for managing corrupt contracts. A whole department of the company was devoted to managing corrupt contracts. No contrato da Odebrecht, o que parece é que eles, de fato, executavam o serviço, porém tinha um departamento totalmente devoto justamente a organizar esse sistema paralelo de corrupção. And on the other side, why were, other than just simple greed, why were people in Petrobras and in the Brazilian government asking for payments? Part of the go ahead. Sorry. E por qual motivo, além de ganância, estavam as pessoas da Petrobras e do governo pedindo por essas questões? Part of the reason was that the money was going to not just into individual pockets, but to provide payments to some of the political parties that were needed by the government to get things through Congress. E uma das razões é que o pagamento ele não ia para o bolso de indivíduos, ele iria para partidos políticos para subsidiar outras questões. So there is a piece of the story here which has to do with the Brazilian political system that produces over 30 parties in the legislature. Então deve ter a ver alguma coisa com o sistema político do Brasil que produz mais de 30 partidos políticos na legislação. So that it's inherently difficult for anybody in the presidency to get things done. Então é muito difícil para alguém na presidência para fazer as coisas acontecerem. And of course they should legally and morally be doing that without corruption, but you can see why there's an incentive to accumulate funds so that you can make payoffs. Então, existem aí os motivos, né, para que eles deveria ser uma coisa legal e moral, deveriam fazer isso legalmente, moralmente, mas existe um incentivo pelos quais eles fazem esses pagamentos por debaixo dos panos. So in any case,
part of the fight against corruption is not just about raising and being clear about the moral harm of taking bribes, but also to be clear about what it is in the structure of the political system and of the nature of the procurement system or of public policy that produce these incentives for both paying and receiving payoffs. Então, vai além de entender apenas a questão moral pela qual as pessoas recebem esses pagamentos. Tem que entender quais são os incentivos que há nesse setor de compra, nessas políticas públicas para que hajam esses pagamentos. And I don't see any reason why the prosecutors themselves can't be of some help here in both highlighting where they see problems, which kind of particular interactions between government and society are particularly corrupt, and being part of this debate over reforms that go beyond or above or around the reforms in the criminal justice system. Então, eu não vejo como os procuradores não podem fazer parte. Eles devem, de fato, assinalar e chamar a atenção para essas questões e estarem envolvidos nessas mudanças, nessas medidas para se combater tudo isso. So let me just give a little advertisement for myself right now. I have a book coming out this fall, not on corruption, but on some of these broader questions called Democracy and Executive Power. Então, deixa eu fazer um pouco de uma propaganda de mim mesmo. Eu tenho um livro que vai ser lançado agora no outono, né, sobre a democracia, né, que vai tratar um pouco desse tema. And it's about policymaking accountability in the US, the UK, Germany and France. Sobre a responsabilidade da criação de políticas, né, na Alemanha, no Reino Unido e na França. So, as I said, it's not directly about corruption, but it's about the related question of the accountability of the executive, Não é in the US and in Brazil. Não é exatamente direcionado à corrupção, mas é justamente sobre a responsabilidade nessas produções que vai, né, atingir tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. And the importance of involving the public and civil society in making some of these choices and in monitoring what's going on with the government makes and carries out the law. E envolver a sociedade civil nesse processo, né, para monitorar o que o governo está produzindo. So let's speak about another aspect of the anti-corruption activity, and that has to do with the extent to which things happen that cross international borders. Então, permita-me fazer agora um outro comentário, né, que vai ser em relação a qual medida, a que ponto, né, esse combate anticorrupção vai além das fronteiras. So, of course, the cases I was talking about before, both the vaccines and the many of the Lava Jato cases, but the ones involving Odebrecht, are about international bribery itself. The bribe payments are crossing international borders, or alleged to cross international borders. And in the Odebrecht case, it involved the United States Department of Justice, along with Brazil and with Switzerland, in bringing these cases. That's going to be a more important, that kind of collaboration between the US and other countries is going to be more important going forward, I think. Então, os casos que eu já citei, eles já tinham uma relevância internacional, eles já ultrapassavam barreiras, bem como o caso da Odebrecht, que envolveu o governo dos Estados Unidos, né, e que vai implicar uma importância maior nessa colaboração, nessa cooperação entre nações para resolver esses casos. Yes. But so related to this are questions about money laundering, about the ability to use shell companies and financial paradises, offshore locations for funds. Então, em relação a esses pagamentos, usando
paraísos fiscais, né, offshores, para esconder esses fundos. You may be interested in a report that came out from something called the Financial Accountability and Transparency Initiative. There was 15 of us. I was a member of that group that were looking at the way in which cross-border flows of funds can undermine financial integrity within countries. Not just a problem of corruption, but say tax evasion, other kinds of problems that occur internationally. Então, eu mais um grupo de 15 pessoas estamos estudando como essa transação de dinheiros entre países pode afetar, né, essa fluidez desses dinheiros em outros países, entre outros paraísos, né, e como isso pode afetar a nação ou nações de forma geral, essa transação entre países usando esses paraísos fiscais. And this concern with money laundering and with the use of financial shell companies and financial paradises is to some extent associated more directly with the drug trade, which is important. But in this context, there's the other problem, which is it being associated with corrupt deals, where the other actors, where the underlying activity is not illegal. It's the way in which the deals are made and the money is transferred that's illegal. O que acontece é que muitas dessas operações nem são de formas ilegais, né? E quando eles usam esses paraísos fiscais, as offshores, não há, de fato, uma forma ilegal. O ilegal mesmo é onde o dinheiro foi gerado, na origem desse dinheiro, não nessas operações de fato. Good. So I just wanted to end by mentioning the fact that in this current controversy became public through a whistleblower. That's an important piece of the story here, right? Is protections for people who are willing to come forward and in a responsible way reveal problems. This can be, seems it's not so common in some countries, and it can be a difficult thing for someone to do, to take on that responsibility. But it was interesting to me that in this particular case, the suspicions, right? I mean, this is nothing's proved exactly here, right? But the suspicions that something's wrong came about through somebody willing to go public with his or her concerns. O que acontece aqui, o que é interessante é que tudo isso veio à tona através de uma pessoa que resolveu tornar público o que essas suspeitas, né, até agora não há nada provado, mas suspeitas vieram a público através de uma pessoa, né, um informante que resolveu se manifestar e trazer à tona estas questões. Yes, and that the Supreme Court has been willing to back that up, to permit an investigation to go forward. E o STF está querendo apoiar, né, dar esse suporte para essa investigação. So I guess to just conclude, I think you shouldn't be so unhappy, right? You have a lot of things to worry about. We all do in every country. You have a lot of things to worry about. But there are, I think, some relatively hopeful signs. That hopefully you can build on some of those, in cooperation with people outside the country who share your values. So I understand the concern here. It's very important that there be a concern, but I think there definitely are positive things that can be done. And I'm interested to hear your questions going forward. So thank you. Então, para concluir, eu queria dizer que vocês não deveriam estar tão infelizes, né? Existem muitos problemas para nos preocuparmos, mas existem motivos para ficar felizes, né? E contar com a colaboração de outros países que querem se juntar para esse combate à corrupção, que é muito importante, né? E que vocês deveriam ficar felizes por já dar esse pontapé inicial e
Agora eu ficarei feliz em ouvir as perguntas de vocês. Obrigado. Thank you. So, thank you. Obrigado. Obrigado. Yes, okay. I know that much Portuguese. Thank you, Professor Susan. It was amazing listening to all your knowledge about the thematic. It's a very important point. We are living here in Brazil a period, a different time. Next year, we will have some elections, new elections for president and another representative and another representative chairs. And it is very important listening what you bring to us today. And I have one initial question. Dr. Gustavo Rabai will talk a little bit about your presentation, but I was thinking about the new way that criminals are using to money laundering, launder their money. For example, I studied it in my master's degree. I wrote about money laundering in artwork. And now we are seeing new ways like cryptocurrencies and many other different types of ways of money laundering. Do you think it's necessary looking for these international compromises from many countries and the creation of a kind of international court to the judgment of this kind of corruption crimes, looking for the possibility of many crimes are occurring in different countries. Like, for example, you have one crime in Brazil and you send the money for many different countries, offshores, and now you have an international kind of crime. Do you think it is a good point? Think about the creation of an international court specifying to this kind of crime? No, not you. I think there's a problem with creating an international court. I mean, there's one proposal, which it's not exactly your proposal, but there are people who want to create something on the model of the International Criminal Court that would be for trying heads of state who were corrupt. And that seems to me to be a bad idea, because I don't understand why any country that had a corrupt ruler would ever sign on to it, right? Because when I've spoken to the people who are particularly pushing this court, and in order for that to make any sense, the court would have to have the authority to go into that country and subpoena things, right? I mean, to really carry out an investigation, then that seems very unlikely. So it doesn't seem to me worth the while. Então, That doesn't seem to me to be at all practical. Now, then I'll say something about your particular discussion. A pergunta de Hamilton foi em relação à criação de uma corte internacional para tratar desses casos de corrupção envolvendo países diferentes. E a professora Susan disse que existe uma proposta um pouco diferente da que a Hamilton sugeriu, que é em relação aos chefes de governo, chefes de Estado, né, que para ela parece não uma ideia muito boa, porque os países não iriam adentrar nessa proposta, né? Ela falou com algumas pessoas que estão envolvidas nisso aí, e o que aconteceria é que os tribunais eles precisariam de autorização para intimar e investigar esses países, o que não parece muito viável ou prático de acontecer. What you were speaking about, however, were more focusing in on the financial transactions, the international financial transactions. And there, I think there may be some more possibilities through perhaps giving some more teeth to the Financial Action Task Force, which makes recommendations now but doesn't have real teeth. Countries using their ability to freeze funds and with some process about how that is done. So within the financial sector, it's not
I'm not an expert, but it seems that there might be some possibilities for, cooperative behavior that would be as a deterrent. Em relação à sua pergunta, você falou um pouco mais sobre os crimes financeiros, o que parece, sim, um pouco mais viável, né, já que as instituições os países poderiam usar um sistema de congelamento de fundos, e pode ser que haja, sim, uma possibilidade nessa parte de transações financeiras, algo nesse sentido. I would recommend a sort of like an op-ed written by Alexei Navalny, from prison in Russia, with I thought a very thoughtful list of policies along the lines that you're talking about. You might want to look at. I can send it to you if you're interested. Existem algumas questões nesse sentido. Eu posso mandar para você depois, se você tiver interessado. Of course. It would be a pleasure. Okay. Milton, só interrompendo um pouco para avisar aqui que no nosso chat nós já temos algumas perguntas e temos pessoas acompanhando de todo o Brasil e até da Argentina. Então temos aqui uma audiência muito qualificada, maior parte de estudantes, mas de profissionais de várias áreas e, como você também pediu, não somente da área jurídica, o que é nosso intento, trazer esse debate não apenas para os profissionais da área jurídica. Se quiser traduzir, tá, só. Se quiser, eu posso repetir. So, Professor, just saying that we're here with a lot of questions in the chat, and there are people not only from Brazil, there are some people from Argentina as well, not only people from the legal field, there are some people from other fields as well, which was the intention to have more people on board, not only people from the legal area, but people in general areas. Okay. Good. I'm glad to hear. So, eu vou fazer uma are pergunta. they just Então. chatting or they have questions? Tem mais algumas perguntas? Sim, eu vou fazer uma pergunta agora, então, em português, aí o Thales me ajuda na tradução. Acho que para quem está acompanhando pelo YouTube fica melhor, né? Menina, então você pode, se você pudesse apresentar também, falar da sua instituição, sim. né, da fundação. Bem, gente, eu sou estudante de Direito na Fundação Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Estou agora no último semestre. E eu estou envolvida também com a Compliance Academy, ajudei em alguns projetos. E a gente está aqui elaborando esse evento hoje, trazendo para vocês. Espero que todo mundo esteja gostando. Uma riquíssima oportunidade. Bem, vou à pergunta então. Na opinião da professora Susan, a condenação por corrupção com base em provas indiretas, ela é possível? Ou ou precisaria da existência de provas diretas da prática da corrupção? Ou seja, provas concatenadas da existência do fato criminoso podem ser utilizadas para condenação por corrupção? So this is Milena. She's a law student. She's in the last period now. She's going to graduate in a short time. And her question is, if you think it's feasible to punish someone in corruption crimes based on indirect evidence, or do you think it's necessary to have clear evidence before you punish someone? Well, I think it depends how you're defining these terms, but I think it's necessary to have clear evidence. Ela entende que é necessário ter uma evidência clara. Well, I don't know what you mean, exactly what you mean by clear. You can't, obviously, there is a problem in this area of people falsely accusing others of corruption as a way to get rid of them, as rivals. And it's important that the legal system have some standards of judging people. Então, existe uma questão relevante nesse aspecto, que é adversários acusando falsamente seus concorrentes para se livrar deles em um processo. Então, é importante que a justiça tenha algo bem padronizado para interpretar e não acabar prejudicando alguém baseado em falsas informações ou acusações. Caro Hamilton, antes de você prosseguir, quero destacar aqui uma pergunta muito rápida da Marília Dantas, que ela está pelo chat do YouTube, nosso canal da FESMIP no YouTube, e ela fez uma pergunta que diz respeito a algo que a gente falava antes do início da sessão e que a professora Susan fez menção em relação à nova pesquisa dela. Então, a pergunta da Marília é se o novo livro, a nova pesquisa, contempla também questões relacionadas a bitcoins, a criptoeconomia, criptomoedas e a corrupção na nova pesquisa. So, Professor, there's a question in the chat from someone, and she's asking. She's mentioned she heard about the book it's coming about, and she would like to know
The question is from Marilia Dantas, and she would like to know if your book addresses cryptocurrencies, bitcoins, and this kind of currency. Unfortunately not. I mean, Infelizmente não. it's an important thing. She should write about this herself. I think it's very important and poorly understood by my generation. I think it's the younger. It's those of you who are younger who should really take this on. I'm worried about the cheerleaders for this who have not taken enough account of the corrupt possibilities. Então, infelizmente, o livro não trata, e ela diz, Marília, que você deveria escrever sobre isso você mesmo, que isso é mais um tópico para as gerações mais novas, né? Então, ela infelizmente diz que o livro não trata dessa questão das criptomoedas. Nós temos uma pergunta do professor Douglas Fischer, que é procurador da República, e ele fez o seguinte questionamento, professora Susan. A baixa probabilidade de punição de alguém, especialmente por delitos de corrupção, é um incentivo para a continuação dos crimes? Aqui no Brasil, é necessário superar 4 níveis de jurisdição para alguém começar a cumprir uma pena. Sorry, Hamilton, can you repeat, please, the question? Sim. A baixa probabilidade de punição de alguém, especialmente por delitos de corrupção, é um incentivo para a continuação dos crimes. Aqui no Brasil, é necessário superar 4 níveis de jurisdição para alguém começar a cumprir a sua pena. So, Professor, do you think that the low probability of punishment is a kind of encouragement for someone to continue practicing crimes? Because here in Brazil, it is necessary to be prosecuted in some levels before you're actually punished. So do you think it is as like an incentive for the crimes? Yes, of course it can be. If you just take the chance that you won't be caught. And my understanding of your criminal justice system is that it does allow for a lot of delays and making things go on for a long time. That can itself be itself is a disadvantage. So it may mean, of course, is how to respond, right? Because whether there are ways to provide some punishment more quickly, more clearly, so that it acts as more of a deterrent. Certamente, né? O que ela entende do nosso sistema jurídico é que há espaço para vários atrasos e postergados de situações, o que, de certa forma, incentiva, né? E o importante é como se irá responder a essas questões, né? Talvez com punições mais rápidas, punições mais claras, para que não haja essa prática constante de crimes e que a punição seja, de fato, relevante. I mean, it has to be, if it's fast, it has to be also relatively accurate, right? If you have a completely inaccurate system, and a lot of people are punished, but half of them are the wrong ones, that's no good either, right? Então, além de rápido, é importante que seja preciso. Se você tem um sistema que está punindo pessoas injustamente, apesar de rápido, acaba sendo ineficiente. Então, tem que ser rápido e também tem que ser preciso. Eu queria aproveitar também nesse momento para registrar, né, que nós estamos contando com a audiência do desembargador federal Fausto de Santos também. Foi um dos primeiros, professora Susan, a trabalhar no combate à corrupção aqui no Brasil, bem antes da Operação Lava Jato, antes do Mensalão também. O doutor Fausto é uma das maiores referências no combate à corrupção também, a nível de Brasil, trabalhando em lavagem de dinheiro em diversas espécies, né? Foi o primeiro a tratar de lavagem de dinheiro no mercado de arte aqui no Brasil. Então, eu queria registrar também a audiência dele e agradecer por estar conosco nesse momento tão importante. So, Professor, I would like to register the presence of Fausto de Santos. He's a second-degree level judge, and he was one of the first judges to fight this money laundering
and he was one of the pioneers in the game in combating money laundering in the arts, and he's been here with us. So I would like to register and thank Dr. Fausto de Santos. Bom, eu gostaria de pedir a licença a todos para fazer a pergunta em português, registrando que há outras que foram encaminhadas, inclusive por e-mail, para tranquilizar aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Também aqueles que eventualmente tenham feito diretamente durante a sessão, também serão contemplados, né, na medida em que houver tempo. Mas eu gostaria, Thales, só de fazer uma pergunta, tentar ser o mais objetivo possível. Anotei aqui algumas coisas da palestra dela, como eu falei no início, né, é muito emocionante para quem estuda isso, como eu, há mais de 10 anos. Então, é um momento muito feliz, e ainda mais porque estamos aqui com Hamilton, Helena, vários pesquisadores e atuantes, membros do Ministério Público e do Judiciário Brasileiro. Mas a minha preocupação é relacionada a até que ponto a mudança de leis, né, reformas legais, em termos de responsabilização, pode representar uma mudança estrutural no combate à corrupção num país como o nosso, um país em desenvolvimento. Que a morosidade leva à prescrição, à expiração de prazos de punição, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil tecnicamente de traduzir, de crimes, sobretudo com relação a agentes políticos. Isso acontece com muita frequência, esse problema da prescrição. Em complemento, quais seriam as principais falhas da estratégia de combate à corrupção relacionada à aplicação da lei nos países como o Brasil e outras reformas estruturais que acompanham, mas não se limitam a essa questão de mudança da lei. Ou seja, temos como enfrentar esses pontos com a mudança de leis apenas? Quais seriam as principais notas em relação a nosso desafio constante? Muito obrigado. So Professor Gustavo Rabai has a question. As he said before, he's very excited with all these with all this exposure, because he's been studying this for over 10 years. So for him, it's a topic of deep interest, and he would like to know, in your opinion, to what extent can simply the change of laws with reforms occurring in terms of accountability represent a structural change in the fight against corruption in a developing country like Brazil? Here, the slowness leads to the limitations, like the expiration of punishment terms, in crimes, especially involving political agents, and this is happening quite often. And he would like to know as well what the main flaws are in the anti-corruption strategy related to law enforcement in developing countries like Brazil. Is it possible to face these problems with the simple change of laws, or would there be something else to be done? Well, I don't have a simple answer to that question. As I understand, the little I understand about Brazilian criminal procedure, it does sound to me as if there could be some changes that would make a difference. The one that was pointed out to me by the prosecutors a few years ago is the statute of limitations that you mentioned, being very short and continuing to run, even if it was the lawyers for the accused who were running out the clock. Right? Am I making sense? O que ela fala é que não há uma resposta simples para essa questão, né? O que ela entende é que no nosso processo criminal, algumas mudanças fariam sim, né, alguma diferença, principalmente nessa questão do estatuto de limitações, né, com essa questão de expiração de prazos, né, para que as coisas fluam, para que as coisas continuem acontecendo, mesmo que seja o advogado da acusação que está, ou da defesa ali, correndo, né, contra o tempo, ou já fora do tempo, que isso precisa seguir para evitar essa postergação, né, dos casos. So, but I mean, the short answer, I'm sure there are some procedural changes that would make a lot of difference. You have to figure out which those are. But of course, at the same time, a necessary condition is a set of honest prosecutors who can make use of whatever the rules are, right? Então, algumas mudanças processuais seriam, sim, bem-vindas, né? O que cabe a nós é identificar quais são essas mudanças e também contar com promotores honestos para fazer uso das regras que já existem para que seja algo,
né, eficiente. Muito obrigado. Thank you so Thank much. you. Então, a gente vai para a última pergunta, né? Aproveitando já para agradecer mais uma vez a professora Susan por se disponibilizar a estar conosco nessa tarde, nesse final de tarde aqui no Brasil. E a minha pergunta, professora Susan, de encerramento, infelizmente não vai dar tempo de a gente fazer todas as perguntas do chat, mas seria a respeito do nosso sistema eleitoral. Nós estamos vivendo uma discussão sobre um fundo eleitoral de 5,7 bilhões destinado às eleições do ano que vem, mas o que percebemos é que a destinação desse dinheiro acaba tornando as eleições não isonômicas e muitas vezes pouco representativas. Você tem representantes que, na verdade, por nosso sistema eleitoral, acabam sendo eleitos em decorrência de votos em outros candidatos. Como a senhora vê que a sociedade pode mudar essa baixa representatividade no Congresso? So we're moving now to the last question. And he would like to know, in terms of investments in the Brazilian electoral system, we have a fund of 5.7 billion reais being directed to the next elections. And he mentions that it's not a fair distribution. And we also have a low representative in the Congress because many candidates are elected because of the votes on others, not themselves. And he would like to know, what do you think about this, about the electoral system and the destination of these funds to, would this, changing this could impact in this low representative in the Congress? I think so. I don't think I know quite enough about your system to really answer that question, but I think there's just a couple of things. I think it would be valuable to design the law to encourage small parties to join together. So you have more of you have some kind of a cutoff, but maybe more of a cutoff to incentivize the combining of political parties. I know that you have outlawed corporate contributions to political elections. I worry that may mean that some of that money is corruption, that it just goes underground and you don't know about it. So that I think that needs to be thought through. The question of how you allocate the funds between the parties is I don't have a simple answer here. If you just benefit them on the basis of incumbency, you're locking in, the locking in the past. There have been proposals to give people vouchers for government for elections. My husband's got a book about that with Ann Allstott. That is, with Eden Ayers. That it's being tried in a couple of places around the world. You give people basically special, it's public money, but individual people are making the decisions about how it gets spent, and that might be helpful. But it's I can't go much farther with my lack of details of the Brazilian case. Eu não conheço precisamente o sistema eleitoral brasileiro para comentar mais aprofundadamente, mas eu entendo que a alocação entre partidos poderia ser algo interessante, não há uma resposta simples, mas é interessante trancar e evitar que aconteça o que aconteceu no passado. Né? Existem outras propostas, o meu marido tem um livro falando sobre isso, basicamente o dinheiro público na mão de indivíduos, mas eles tomam as decisões, né? Então não são partidos tomando decisões, as pessoas recebem o dinheiro público, mas eles quem tomam, é um dinheiro público, mas os indivíduos tomando as decisões nesse sentido da distribuição e alocação dos fundos. Outra coisa que ela se preocupa é a questão desse fundo, porque ela lembra que o Brasil retirou a contribuição de empresas para financiamento de campanhas e que o que pode estar acontecendo
é justamente algo por debaixo dos panos. Corrupção pode estar havendo nesses contextos também, né, com essa destinação desses fundos, essa proibição de financiamento por empresas. A preocupação dela é que isso possa também gerar mais corrupção. Quero destacar aqui mais uma vez aqui o chat, com muitas perguntas interessantes, a participação efetiva dos estudantes, o que a gente fica muito feliz, né, de todos estarem empenhados numa visão otimista de combate à corrupção, sobretudo através da tecnologia. A gente conversava um pouco antes sobre essa sessão, então fico muito feliz de que existam iniciativas que usam a tecnologia para, ao invés de simplesmente favorecer a criminalidade organizada, mas, sobretudo, para providenciar novos meios de combate à criminalidade organizada. Então, só para finalizar, tem uma pergunta que eu acho relevante, Hamilton, para fazer. Essa realmente será a última. Outras perguntas foram endereçadas, mas são mais complexas, porque envolvem questões relacionadas diretamente ao modelo brasileiro. Mas eu acredito que essa é da Ianara Torres. Ela está parabenizando aqui o evento, todos os envolvidos, e ela pergunta: como a professora Susan vê a aplicação da justiça negocial, a atuação resolutiva, né, do Ministério Público, da Justiça, de uma maneira geral, no combate à corrupção? Sobretudo se considerarmos um sistema recursal extenso, que é o caso brasileiro. Então, seria essa questão da Ianara Torres. Obrigado. So there are many questions here in the chat. Unfortunately, we won't be able to answer all of them for now. But there is one question by Yanara Torres that I think it's relevant. It's how do you see the application of the business justice in the fight against corruption, considering these appealing levels of Brazil that take things very, very long? How do you think that the business justice could help in the fight against corruption? I'm sorry, when you say business justice, what do you mean? Like negotiating terms make it go prosecution, an accusation. Oh, you mean sort of A plea guilty. you mean settlements? Is that what you mean? Yes, settlements. Settlements. Yes. Settlements. Settlements. Yes. Accords. And this often happens in yes. the context of corrupt allegations against business. For example, the Odebrecht case involving the U.S. Department of Justice. I think it's you need to be careful, but it needs to be open as a possibility, because you have, at least in the U.S., you have quite a lot of, the Department of Justice has quite a lot of bargaining power, because something that goes to trial could lead to the company being banned from any bidding on any government contracts. So there's a severe, there's a reason to try to settle things, in addition to the time and expense for the Department of Justice itself in going through a trial. So I think it needs to be part of the possibilities open to the prosecutors to come up with some kind of a settlement. And it could be a settlement that involved behavior by the company. In other words, not just money, but as in I believe the Odebrecht, but certainly in the Siemens case, involves the company itself changing the way it behaves so that its internal controls on its own managers are better in terms of preventing corruption. Então, é importante estar aberto a essa possibilidade, né? Porque quando um caso é levado adiante numa audiência, num processo, o que pode acontecer é que a empresa ela pode ser banida para sempre de contratos com o governo. Então, os promotores eles podem fazer alguns acordos, né? Alguns acordos extrajudiciais para que esses casos não sejam adiante, acordos que envolvem não apenas dinheiro, né, como foi no caso da Siemens, são acordos que envolvem uma mudança de comportamento, né, eles precisam mudar a maneira com que eles atuam para que seja feito esse acordo. Então, não é apenas uma questão monetária, é de fato uma mudança
operacional, uma mudança de comportamento para que não voltem a acontecer situações que geraram aquele processo. Thank you. Então, infelizmente, pessoal, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, ler todas as perguntas. A gente já passou até um pouquinho do tempo estipulado, então eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer um encerramento, né, desse evento, um evento internacional. Como um dos organizadores, né, eu queria agradecer mais uma vez aos professores Marcos Noral, Dr. Gustavo Rabai, a todos os parceiros que estiveram conosco, Milena, Thalisson, que estiveram conosco nesse momento. É um privilégio para mim, que estou começando a minha trajetória agora, poder aprender com tantas pessoas, poder caminhar com tantas pessoas importantes e ter a oportunidade de receber, a honrosa oportunidade de receber a professora Susan Rose Ackerman. Já fica o convite para ela vir conhecer a nossa cidade, né, João Pessoa, que é uma das mais bonitas do Brasil. Fica o convite, e será uma honra recebê-la aqui. E, mais uma vez, eu queria incentivar você, sendo do ramo do direito, de qualquer outra área, sendo das áreas empresariais, dos diversos ramos de atuação, eu queria incentivar você, convidar você a fazer parte da luta contra a corrupção, que a gente saia daquela ideia da teoria de ser contra a corrupção só na teoria e passe a viver isso na prática. Eu acredito que nós podemos construir um país melhor, nós podemos construir um país para as futuras gerações, naquela ideia de solidariedade intergeracional, nós podemos construir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho certeza que nós vamos seguir um bom caminho. Nós temos pessoas extremamente batalhadoras, pessoas guerreiras, pessoas que acordam todos os dias, logo cedo, né, 5 da manhã, 4 da manhã, madrugam e vão trabalhar e voltam já no final da noite, quase de madrugada, no outro dia repetem a mesma rotina. Então, são pessoas muito trabalhadoras e que querem um país melhor. Infelizmente, vivemos anos terríveis no que diz respeito à corrupção sistêmica em nosso país, mas nós temos a chance de fazer uma escolha diferente, de dizer não à corrupção, de deixar de lado aquela ideia de que tudo aqui funciona apenas por meio da corrupção, por meio do suborno, do jeitinho, e passar a ser um país conhecido internacionalmente pela ética, pela honestidade, pela meritocracia, e nós venhamos a servir de exemplo para o resto do mundo. Queria agradecer à professora Susan. Professor Susan, it's an honor to me. I'm only 25 years, and be in this event, in this moment with you, is an honor and inspiration to my life. I have used your papers in all of my articles, my papers, and my books too. I'm very happy today because it's a dream, and a dream that came true. Because of all these guys that were with me today, we could receive the most important name in the fight against corruption in the world. Thank you a lot. Thank you for having me. Muito obrigado por me receber nessa tarde. Okay. Amigos, it was a great honor. It's a great honor. Thank you so much, Professor Susan. Looking forward next time. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. You're good. Bye-bye. Bye, bye. Thank you, everyone. Parabéns, Hamilton. Muito obrigado a todos, pessoal. Até logo. Parabéns mais uma vez. Valeu, pessoal. Obrigado, viu, Thalisson? Foi incrível. Obrigado. Prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite e nos vemos no próximo, se Deus quiser. Vamos sim. Obrigado, Thalisson. Obrigado, viu? Foi excelente. Obrigado a vocês.